Neste período, a Igreja forma o seu Estado. Contando com seu prestígio religioso, passou a exercer funções sociais em diversos segmentos da vida medieval, servindo como ferramenta de união diante da pulverização política da sociedade. A instituição era organizada de forma hierárquica, centralizadora e rígida. Na Europa Ocidental, essa relação direta entre o poder político e o religioso é percebido desde o início da Idade Média, quando da aliança entre o Reino Franco e a Igreja Católica. A submissão da Igreja ao poder imperial foi uma das principais características políticas do mundo feudal. A Igreja Católica, na Idade Média, dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras, em grande e até mesmo servos trabalhando. A hierarquização era a principal forma de se organizar para manter o poder religioso e obter mais riqueza para a Igreja. Em relação ao Brasil, o Estado e a Igreja, parte religiosa primeiramente ordenada pela Igreja Católica na época do Brasil colônia, e atualmente a lei torna o Brasil um Estado laico, ou seja, um Estado que pode compartilhar de diversas crenças religiosas. Mas na época do presidente Getúlio Vargas, em 1934, um pouco anteriormente, em 1981, as escolas implantavam o estudo religioso, a qual volta em parte para o antigo regime católico de ser soberano nas questões políticas, mas agora atuando dentro das escolas, de acordo com a Constituição de 1981. Mas, nos anos 30 e 40 do século XX, outras denominações ganham espaço, e assim a Igreja Católica foi perdendo espaço. No Brasil, no dia 7 de janeiro de 1890, foi promulgado o decreto 119A, que tornava o Brasil um país laico. No ano seguinte, em 1891, a Constituição Federal promulgou a primeira Constituição da República, garantindo a liberdade religiosa, retirando a adoção de uma posição religiosa no Brasil. Em 1988, o ensino religioso é a única disciplina escolar hoje facultativa, garantida pela Constituição, mas não obrigatória. E agora, vindo para os tempos mais atuais, no século XXI, observa-se a total separação entre o Estado e entre a Igreja. Porque anteriormente a Igreja Católica ela detinha nos séculos 7, século 8 ou os séculos anteriores, detinha todo o poder religioso, político e social. Ela intervia de forma direta, assim obtendo riquezas, assim obtendo poder. E quando se fala de uma hierarquia rígida, a gente compara em relação ao Brasil, que hoje o culto religioso é laico, não tem a obrigatoriedade de responder a uma certa denominação, pois cada um tem o direito de escolher em qual religião deve se seguir. O interessante é que na época da ditadura militar, em 1964, também foi promulgada a lei a qual a criança não era obrigada a estudar o ensino religioso da escola. A criança tinha o direito de estudar
aquilo o que os seus pais acreditavam. Ou seja, ela só poderia estudar aquilo que os pais permitissem, pois a criança é de menor, então ela teria que ter autorização para o estudo. Então, ficava-se facultativa o estudo religioso nas escolas. Assim, o aluno não teria o prejuízo de obter aprovado ou reprovado. E nessa época medieval, a Igreja Católica, ela mandava de tal forma que ela ordenava, ou seja, a hierarquização, ela predominava. Os pastores nas suas igrejas, nas suas paróquias, os arcebispos faziam a chefia dessas paróquias, assim repassando ao bispo, e assim o bispo passando para o papa tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles estavam arrecadando. E como até os dias atuais a Igreja Católica não mudou essa linha de pensamento, naquela época a ênfase era de que todos fizessem o celibato, para que tudo que os pastores tivessem dentro da Igreja Católica não repassassem para os seus filhos, para a sua esposa. Ou seja, então, quando se tem o celibato, automaticamente o pastor morrendo, o bispo, o arcebispo, toda a fortuna que eles adquirissem ia diretamente para os cofres católicos. E o interessante em relação à hierarquização, a gente vê o Papa como a autoridade máxima, aquela que é constituída, né, de geração em geração, vindo de Pedro, o apóstolo Pedro, né? Que como ele que fundou a igreja, a primeira igreja a qual Jesus ordenou que ele abrisse igreja para continuar o evangelho. Então, eles pegam dessa passagem e até hoje os papas são historicamente descendentes diretos de Pedro. E voltando para o Brasil atual, o Brasil hoje em dia tem essa separação como uma boa visão, pois, primeiro, o país já não precisa ter uma religião, ou seja, todos têm o livre-arbítrio de seguir o que quiser ou até não seguir. Esse processo da separação entre o Estado e a Igreja é algo positivo, pois todos podem se respeitar, todos têm um espaço a querer crer ou não em algo ou alguém.